A trajetória da Nestlé é repleta de triunfos. No entanto, se nos limitarmos apenas a essas vitórias, deixaremos de contar sua narrativa integral. Neste vídeo, vamos desvendar um aspecto da empresa que quase ninguém conhece, mas para aqueles que o conhecem, é verdadeiramente digno de reconhecimento. Geralmente, os negócios são criados por razões puramente práticas. Um problema existe e alguém encontra uma solução que pode ser comercializada. No entanto, a história da Nestlé vai além desse pensamento convencional. No século XIX, um farmacêutico alemão chamado Henri Nestlé, ao testemunhar os numerosos casos de desnutrição infantil na província suíça onde vivia, foi motivado a agir. A Nestlé surgiu da benevolência desse cidadão disposto a resolver não apenas um problema de mercado, mas também uma questão de saúde. A preocupação de Henri era profundamente legítima, uma vez que ele compreendia que a desnutrição infantil, uma condição causada pela falta de nutrientes essenciais para o desenvolvimento do corpo, era uma doença extremamente grave. Especialmente durante os primeiros 6 meses de vida, essa condição poderia ter consequências irreversíveis para o desenvolvimento cerebral da criança. Fatores como o desmame precoce, a falta de higiene nos alimentos e a recorrência de infecções intestinais devido à falta de saneamento agravavam ainda mais os casos de desnutrição infantil. Nessa época, questões relacionadas ao saneamento e higiene eram muito mais comuns e preocupantes do que são hoje, especialmente em certas regiões do mundo, como veremos em breve. Voltando à Suíça do século XIX, os profissionais de saúde começaram a notar que um número significativo de bebês não podia ser amamentado, seja porque a mãe não conseguia produzir leite ou porque o bebê não conseguia mamar. Isso não era um problema isolado. Surpreendentemente, cerca de 10 em cada 100 bebês enfrentavam essa dificuldade. Diante dessa situação, Henri Nestlé, com sua experiência no campo farmacêutico, desenvolveu uma fórmula inovadora que combinava leite de vaca em pó, farinha de trigo, açúcar e vitaminas. Ele criou o primeiro leite artificial para bebês. No entanto, Henri não estava sozinho nessa empreitada. Jean Balthazar Schnettler, um cientista especializado em nutrição humana, colaborou removendo o ácido e o amido da farinha de trigo, tornando-a mais facilmente digerível para os bebês. O resultado foi um produto que poderia ser preparado simplesmente adicionando água. Assim nasceu a primeira fórmula de leite infantil, conhecida como farinha láctea, que ainda é disponível nas prateleiras dos supermercados até os dias de hoje. A Nestlé foi fundada com o propósito de contribuir para a nutrição das crianças. Seu primeiro produto, a farinha láctea, foi a pedra angular da empresa fundada por Henri. Rapidamente, a farinha láctea Nestlé se espalhou por toda a Europa. O sucesso da fórmula infantil de Henri levou à criação da primeira fábrica da marca em 1866. Com os lucros, o fundador enfatizou a importância da higiene nas instalações da planta para garantir que as crianças recebessem um produto de alta qualidade que não prejudicasse sua saúde. Uma curiosidade interessante é que a palavra Nestlé significa ninho em várias línguas, como alemão e francês. Daí veio o icônico logotipo de um ninho com passarinhos, transmitindo a ideia de cuidado e proteção das crianças com os produtos da empresa. Henri Nestlé, antes de vender a Nestlé para seus sócios, criou o leite condensado Moça, que desempenhou um papel essencial no desenvolvimento do chocolate ao leite. O leite Moça também foi o centro da primeira grande disputa da Nestlé, quando competiu com a anglo-suíça Milk Company, uma gigante da época. No entanto, essa competição não durou muito, pois as duas empresas se fundiram em 1905. Durante o período entre as duas guerras mundiais, a Nestlé continuou a expandir seu portfólio, mas ainda mantendo o foco em produtos alimentícios infantis como Pelagon e Lactogen. Após a Segunda Guerra Mundial, a empresa e todo o setor experimentaram uma prosperidade incrível, e os diversos produtos alimentícios da Nestlé se tornaram favoritos do público, pois eram saborosos e convenientes. Na década de 70, um relatório de uma organização não governamental de caridade na Inglaterra chamada War on Want foi divulgado com o título Baby Killer, que em tradução livre significa assassino de bebês. Este documento expôs as práticas condenáveis da maior indústria de alimentos do mundo em sua promoção de fórmulas infantis em países do terceiro mundo. Na mesma época, foi lançado um documentário intitulado Bottle Babies, traduzido como Bebês de Mamadeira, que abordava temas semelhantes aos do relatório. Tanto o documentário quanto o relatório compartilhavam uma característica em comum: acusações extremamente sérias contra a Nestlé, revelando uma verdade perturbadora que mancharia permanentemente a reputação de uma empresa que havia perdido de vista sua missão inicial.
O relatório da War on Want tratava da prevalência de uma doença já conhecida por médicos em várias partes da África, chamada síndrome lactogênica. Vale ressaltar que Lactogen é o nome da fórmula infantil da Nestlé. A Nestlé fez todo o possível para evitar a disseminação do documentário, o que era mais simples em uma época sem internet, e também tentou silenciar o relatório. No entanto, o relatório foi traduzido para o alemão com o título Nestlé extermina bebês, por uma ONG suíça. Após essa tradução, ativistas alemães que leram o relatório instalaram telões na porta da fábrica que produzia o leite artificial destinado à África, e a produção foi interrompida. Somente após esse episódio, a Nestlé decidiu processar a ONG War on Want. Durante o processo, a defesa da ONG apresentou uma abundância de evidências que detalharam as táticas de marketing condenáveis da Nestlé na promoção do Lactogen. Esse marketing antiético envolveu a mobilização de enormes recursos financeiros e, o que é ainda mais trágico, resultou na morte de mães. A fórmula já havia conquistado o mercado americano com uma intensa campanha publicitária, ao ponto de se estimar que 75% dos bebês americanos a consumiram como suplemento alimentar na década de 1970. Nesse segmento, a Nestlé era indiscutivelmente a líder, com sua marca Lactogen. O dilema, segundo a perspectiva da empresa, residia no fato de que, no máximo, 1/3 dessas mães necessitava complementar ou substituir a amamentação com o leite artificial. No entanto, a Nestlé desejava um público muito maior e, consequentemente, mais lucro. Essa é a situação em que o termo capitalismo selvagem encontra sua aplicação, especialmente para empresas desse tipo. A Nestlé direcionou seus esforços para a África, onde a educação formal era menos acessível, e, como resultado, o acesso dos africanos à informação era limitado. A empresa passou a afirmar que sua fórmula de leite artificial era adequada para todas as mães, independentemente de estarem amamentando sem problemas. A ideia de gastar dinheiro em um leite relativamente caro, que exigia preparação, quando a mãe poderia simplesmente oferecer o seio para nutrir seu filho, parecia ilógica. Foi nesse contexto que a empresa suíça investiu pesadamente em marketing, lançando campanhas de rádio e espalhando cartazes pelas cidades na tentativa de convencer o público de que sua fórmula era superior ao leite materno. No entanto, esse marketing não ético não se limitou a campanhas publicitárias convencionais. A Nestlé adotou práticas enganosas e corruptas, incluindo suborno de médicos para que recomendem desnecessariamente sua fórmula de leite artificial para crianças. As propagandas já não apenas alegavam a superioridade do Lactogen, mas os próprios médicos passaram a endossá-lo. Além disso, a empresa contratava milk nurses, enfermeiras da rede pública de saúde, oferecendo salários elevados para promover a marca. Essas enfermeiras faziam as mesmas alegações que os médicos. Use Lactogen, é o melhor para o seu filho. No entanto, as táticas questionáveis da empresa não pararam por aí. A Nestlé também oferecia latas de leite em pó de sua marca às mães ao saírem das maternidades. Essas latas continham exatamente a quantidade necessária para o momento em que o leite materno começasse a escassear. Quando o bebê já não estava mais acostumado a sugar o seio materno e a mãe deixava de produzir leite, a única opção restante era continuar comprando a fórmula infantil. Milhares de mães em um continente assolado pela pobreza, corrupção e negligência acreditavam em uma mentira corporativa de que uma fórmula artificial produzida nos países desenvolvidos era um símbolo de saúde e até prosperidade. No entanto, foi justamente a empresa de um país rico que as prejudicou, disseminando mentiras descaradas. O cineasta Peter Klein, produtor do documentário Bebês de Mamadeira, alegou que a empresa adquiriu por meio de doações eleitorais o direito de realizar propagandas nos hospitais de Gana. Isso levou o Ministério da Saúde local, que foi subornado, a proibir a afirmação nos hospitais de que o leite materno é a melhor opção para os bebês. As mulheres africanas eram capazes de comprar no máximo 3 latas da fórmula por mês, o que equivalia à metade de sua renda familiar. Isso mostra o quão profundamente essas mães acreditavam que estavam fazendo o melhor para seus filhos. As condições sociais também agravaram o problema. Muitas dessas mulheres não tinham ideia de como esterilizar uma mamadeira. Algumas eram analfabetas, e muitas das latas de fórmula vinham com instruções em francês ou alemão. Outras não tinham acesso a água limpa para realizar a esterilização da mamadeira várias vezes por semana, como recomendado. A água que elas tinham para consumo era frequentemente suja e inadequada para ser usada na preparação da fórmula. Portanto, elas precisavam diluir a fórmula com muito menos água do que o necessário para nutrir adequadamente seus bebês,
já que essas 3 latas precisavam durar um mês inteiro. A Nestlé estava ciente de que estava promovendo o consumo de sua fórmula em locais sem saneamento básico e com acesso à água imprópria, mas não se importou. O clima quente também contribuiu para o problema, pois as mamadeiras eram frequentemente preparadas de manhã e precisavam durar o dia todo fora da geladeira. Isso criava um ambiente propício para o crescimento de bactérias, o que representava um grande risco para crianças subnutridas, já que seus sistemas imunológicos eram vulneráveis. As crianças afetadas pela síndrome do lactogen sofriam com desidratação, diarreia, vômitos, erupções cutâneas e infecções nas orelhas e garganta. Diariamente, cerca de 30 bebês com desidratação e diarreia chegavam ao hospital apresentando esses sintomas. O documentário Bebês de Mamadeira focou nessa realidade angustiante. Para essas mães e crianças, não havia retorno. Suas vidas já haviam sido devastadas. A Nestlé processou a ONG suíça que produziu o relatório War on Want, e a defesa da ONG apresentou uma grande quantidade de evidências do que estava contido em seu relatório. No entanto, a Nestlé ganhou o processo, e a War on Want teve que pagar uma multa à empresa. O Senado dos Estados Unidos convocou executivos da Nestlé, que admitiram estar cientes de tudo o que estava contra a empresa foi lançada naquela época, e ainda é praticada em menor grau hoje. Esse episódio que chocou o mundo levou a Organização Mundial da Saúde a proibir qualquer tipo de propaganda que afirmasse que uma fórmula de leite artificial era superior ao leite materno, além de proibir a distribuição de amostras grátis de fórmulas infantis. Mais de 50 anos após esse escândalo, a Nestlé é a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. O lucro que buscava de forma agressiva foi alcançado, mas questionamos o que Henry, o fundador, pensaria sobre as ações vergonhosas tomadas pela empresa que leva seu nome. É triste ver o que a pobreza e a falta de informação podem causar nas pessoas, uma realidade que, infelizmente, muitos brasileiros ainda enfrentam.